Uso da palavra com o vereador Eri Campos. Senhor presidente, boa noite. Na tua pessoa, cumprimento todos os demais vereadores e vereadora presidente presente. Secretário, secretário adjunto, público aqui presente. Pelo visto, o assunto aqui, secretário, vai girar em torno de crédito suplementar. 15%. Muito bem abordado pelo cidadão Estrabelli e depois por alguns vereadores aí que me antecedem. Eu diria que o senhor se equivoca em relação à questão do excesso de arrecadação. A grande briga que eu tive com o prefeito anterior, o vereador de Carlos lembra-se muito bem disso, porque ele foi parte disso. Nós glosamos uma situação como essa e foi em torno de 11 a 12, 15 milhões, foi mais. Foi uma briga, mas uma briga feia. Ele era o presidente, eu tinha acabado de chegar nessa casa, mas foi uma guerra. Era justamente porque estava... Eu não diria que estivesse colocando limite, eu diria que estivesse fazendo acima daquilo que era possível. E a nossa briga foi o seguinte: coloca aquilo que é possível, porque se você tiver excesso de arrecadação, essa casa não vai se furtar. Há a responsabilidade de liberar para onde seja necessário. Isso foi uma briga e não foi das boas, não. Então, se equivoca alguém que acha que esses vereadores que estavam no mandato passado não debatiam, não discutiam, não iam literalmente para o pau quando dizia respeito a essas coisas. Secretário, me perdoe, mas eu concorri 3 eleições aqui nessa cidade para vereador e venci 2. Logo, eu sou só vereador em Itupeva. Não me diz respeito o que acontece nas outras cidades. Meu pai dizia que os bons exemplos a gente acompanha e os maus exemplos a gente descarta. Então, se em outras cidades eles ousam contestar aquilo que está nas orientações do Tribunal de Contas, diz respeito a eles, não me diz respeito. Se eles resolvem fazer aí no percentual que eles julgam ideal para as cidades deles, não é o que diz o Tribunal de Contas, não é a orientação do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas diz o seguinte: se o vereador não faz dentro de um percentual de inflação, ele está, inclusive, abrindo mão de fiscalizar. Ele está literalmente, fala-se tanto de cheque branco, porque fui eu que disse que era cheque branco. É um cheque branco, sim, porque a lei ela é muito clara. Você tem 4 formas para poder... para fazer um crédito suplementar. Você tem que ter excesso de arrecadação no ano vigente, no ano anterior, empréstimo bancário, ou você precisa fazer um cancelamento de uma rúbrica. Se a Câmara não fica sabendo de onde vai sair, para onde vai, na hora de aprovar uma lei dessa, como que ela pode fazer isso? É impossível ela fazer. Eu estou abrindo mão do meu direito e da minha obrigação como cidadão de fiscalizar. Isso, com todo respeito, não vou fazer isso de maneira nenhuma. E vou dizer aqui, os vereadores sabem muito bem, historicamente essa casa nunca aprovou nunca aprovou na lei orçamentária. Toda vez essa casa emendou e voltou para os 5%. Não é exclusividade desse mandato fazer pedido, não. Outros prefeitos também faziam e nós voltávamos para os 5%. Sempre foi assim, para que, havendo a necessidade, depois nós aprovássemos. Então, de fato, acho que fica muito difícil a gente aprovar os 15% da forma como está posta. Eu creio que seja isso. Eu creio que a gente vai ficar girando em torno dessa questão do crédito suplementar, que eu já adianto, não pretendo aprovar de maneira nenhuma, como historicamente a gente tem feito. Se numa que está aqui dentro da casa, que é a 1676, vindo a indicação de onde vai tirar o dinheiro e para onde vai, não há problema nenhum, nós vamos aprovar sim. Porque quando nós votamos aqui as contas dos ex-prefeitos, só para relembrar, olha só o relatório feito por essa casa. As folhas 16,
consta que contribui para o descontrole fiscal o excesso de alterações orçamentárias equivalentes a 21,9% da despesa inicialmente fixada, que prejudicaram a prudência da gestão pública e o equilíbrio exigido pelo parágrafo 1º do artigo 1º da Lei da Responsabilidade Fiscal. Isso no ano de 2015. No ano de 2012 não é diferente. O relator disse e nós aprovamos aqui nessa casa. Chame a minha atenção, no particular, o fato de que uma característica constante nos processos de contas, evidenciando mau planejamento e execução, é o excesso de abertura de créditos adicionais pelo Poder Executivo. Em todos os processos em que tenho atuado como relator, tenho me deparado com essa característica negativa apontada pelo tribunal e que, via de regra, advém de má condução do orçamento. Uma outra coisa que eu aprendi com meu pai é que conselho a gente precisa seguir. E o procurador dessa nossa casa, no parecer dado a essas leis, tem dito para não fazer, então eu vou seguir o conselho do procurador dessa casa, não vou aprovar na lei que está dentro da casa, não a vou aprovar dentro dessa lei que está chegando aqui, que é a questão do orçamento. É evidente que nós vamos fazer todos os debates necessários, mas nós temos bastante fundamento para poder não só fazer o debate, como da forma como está posta, não aprovar. Eu agradeço e respeito o orçamento de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente.